profissional psicólogo clínico, especialista em psicoterapia analítica do Instituto Junguiano da Bahia, e quanto espírita, orador espírita, dirigente de trabalhos mediúnicos desde 2005, coordenador de grupos de estudos, coordenador de estudo aprofundado do Evangelho, Fraternidade Espírita e Chico. Maravilha, eu gosto de participar desse grupo. Estudo aprofundado do Evangelho, não. Então, nessa manhã, eu Flávio Santos, relacionamentos humanos e plenitude. Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção, nas suas bênçãos de paz. O nosso seminário, conforme foi anunciado, estará voltado para o tema relacionamentos humanos e plenitude. Um tema, como bem se vê, muito abrangente, que toca em uma série de pontos. Nós tentaremos fazer desses momentos os mais agradáveis possíveis, pedindo já a compreensão dos senhores em torno das limitações e do recorte que faremos acerca do tema. Porque como é um tema muito abrangente, impossível e inviável seria esgotá-lo em todas as suas possibilidades. Falar de relacionamento é falar da própria alma humana, nas suas formas de se manifestar com o mundo ao seu redor e, naturalmente, que interagindo a depender do seu nível de consciência, do seu estado de evolução. Iremos agora fazer uma viagem na direção dessas questões. Como o tema, em alguns aspectos, é muito árido, é muito denso, e em outros, um pouco mais ameno, recomendo que aqueles que nos acompanham possam anotar, fazer suas perguntas por escrito para, em momento oportuno, nós respondermos. Iremos, nesse momento, ir até as 10, 10h10, 10h15 no máximo. Depois, daremos um breve intervalo para, mais tarde, voltar no segundo momento e disponibilizar um segundo intervalo, que é um pouco mais elástico, para quem quiser fazer um lanche, para quem quiser espairecer, já que teremos já 2 momentos desenvolvidos, e para finalizar com as perguntas, com as questões que porventura hajam sido formuladas e as nossas considerações finais. As questões que sejam formuladas devem estar adstrita ao nosso tema, sobretudo porque é uma grande oportunidade de estarmos aprofundando alguma coisa que o próprio orador não constatou, ou por melhor que ele seja, ele vai seguindo por uma linha de raciocínio e às vezes não é compreensível, às vezes para quem escuta se torna incompreensível, para ele está sendo claro, ou se ele deixou algum ponto para não esclarecer ou não esclareceu de maneira aprofundada, não vislumbrou alguma área que pode ser ampliada, que pode ser amplificada no momento das perguntas que nos forem dirigidas. Então, vamos começar fazendo votos que esse nosso momento seja o mais prazenteiro, o mais agradável e que nós possamos, aqui nesse contexto, estarmos buscando propostas e recursos para o nosso desenvolvimento, para a ampliação da nossa consciência, para o amadurecimento da nossa personalidade, para as amplificações das potências internas que dormem em nosso mundo íntimo. Que o nosso objetivo maior nesse momento e nesse seminário seja de buscar a nós próprios e não necessariamente
estar vinculados ao outro, a terceiros, ou buscar informações para, de alguma forma, ajudar ou salvar, entre aspas, terceiros, porque ninguém salva a ninguém. Cada um é que se salva a si mesmo através do roteiro de iluminação e de orientação que nós podemos aproveitar daquilo que recebemos. Então, vamos começar. O ínclito codificador do Espiritismo, Allan Kardec, em uma das páginas mais psicológicas de O Livro dos Espíritos, que está incerta no capítulo Perfeição Moral, última parte, da terceira parte de O Livro dos Espíritos, quando ele coroa as 10 leis morais que regem o cosmo, Allan Kardec procura sintetizar o ensinamento dos Espíritos no capítulo Perfeição Moral, fazendo uma análise psicológica, comportamental do ser humano, para chegar a concluir que no ser humano, afirma ele literalmente, existem duas naturezas, a natureza animal e a natureza espiritual. Assevera ainda Allan Kardec que pela natureza animal, o ser humano possui um corpo biológico, uma estrutura fisiológica com os impulsos semelhantes a outros animais, com vínculos e com funcionamentos da anatomia, da fisiologia, à semelhança de outros animais, que não nos diferem muito da escala zoológica de alguns animais e até, em alguns aspectos, estando abaixo da capacidade de muitos animais. Porquanto, dizemos nós agora, em um parêntese na frase de Allan Kardec, nós não temos a visão de algumas aves, nós não temos a velocidade de alguns felinos, nós não temos a audição e o olfato dos cães de maneira especial, nós não temos uma série de capacidades biológicas e físicas de alguns animais. Não podemos e não conseguimos respirar dentro d'água conforme o sistema respiratório dos peixes e de outros seres. Então, pelo corpo biológico, diz Allan Kardec, o ser humano não difere de muitos animais, mas ele tem uma segunda natureza, a natureza espiritual, com a qual ele participa do mundo dos espíritos. Essa segunda natureza é indissociável do espírito que ele é, do ser imortal que se encontra emboscado na carne. E graças a esse ser inteligente, a esse psiquismo, conforme mais tarde vai dizer Emmanuel, a esse fascículo de luz, vai naturalmente ter a consciência de si mesmo, a consciência do abstrato, a consciência da divindade, o discernimento ético com o qual ele participa da vida espiritual, do mundo dos espíritos. E essas duas naturezas, escreve ainda Allan Kardec no mesmo item referido, essas duas naturezas muitas vezes entram em uma forma de conflito, porque quanto mais o homem desenvolve a sua natureza espiritual, mais ele enfraquece a sua natureza animal. E quanto mais ele se fixa na sua natureza animal, mais ele se afasta da sua predominância espiritual, da sua dimensão espiritual. Esta colocação de Allan Kardec nos faz pensar nos conflitos que armazenamos, nos dois eus da psicologia, que a tradição mitológica, ancestral, falava do Yi e do Yang, do bem e do mal, do masculino e do feminino, da luta do bem e do mal, projetado ou projetada na ideia religiosa e filosófica de todos os tempos, Deus, Satã, o anjo e a divindade, e o demônio, e o mal, Ahriman e Osmud na tradição oriental, Shiva e Vishnu no brahmanismo, e assim por diante. Essas dualidades que na verdade não estão fora em uma realidade divina, entre aspas, são duas dimensões que estão estabelecendo um campo de luta em nosso mundo interno, razão pela qual o apóstolo Paulo falava do bom combate.
em uma das suas famosas epístolas. Essa natureza animal vai representar as nossas heranças do passado, a nossa ancestralidade, as nossas tendências primitivas, os nossos arquétipos, para me utilizar de uma expressão do psicólogo suíço Carl Gustav Jung. Essas heranças que estão dormindo em nós, atávicas, ancestrais e que predominam em nosso comportamento. Mais tarde, Allan Kardec vai dizer: há uma predominância da natureza animal do ser humano sobre a sua natureza espiritual. É que vale dizer que quase sempre nós estamos fixos, alimentando e voltados muito mais para a nossa dimensão pretérita que se perde na noite dos tempos, do que pela potencialidade que um dia podemos ser. O Espírito Lázaro, em o Evangelho segundo o Espiritismo, examinando essa questão, em uma bela página espiritual colocada por Allan Kardec, vai dizer que no princípio evolutivo, o espírito tem em sua predominância os instintos. Mais avançado, desenvolve sensações. Mais instruído e purificado, alcança o máximo e o patamar dos sentimentos. E no ponto ainda ápice desses sentimentos está o amor. E ele vai esclarecer que é o amor cristão, o amor conforme Jesus houver ensinado. O amor não apaixonado, o amor não caprichoso, o amor não vinculado às amarras do ego, mas o amor conforme Jesus estabeleceu, que é essa ação do bem em referência ao nosso próximo, que Allan Kardec, talvez pensamos nós, sabendo que a palavra amor tinha vários significados e que poderia significar uma série de sentimentos que não era o seu objetivo, preferiu utilizar a expressão caridade, fora da qual, disse ele, não há salvação. É que vai dizer que a caridade é esse amor que Jesus ensinou em ação, é o amor cristão em ação. Porque o indivíduo pode dizer também: eu amo muito, mas não faço qualquer coisa. A caridade é esse sentimento, mas que se demonstra na prática, na vivência do cotidiano. É que vai dizer que no princípio há instintos predominando. Desses instintos abre-se espaço para sensações. Mais adiante, das sensações desabrocham, do ponto de vista evolutivo, ao longo dos milênios, os sentimentos. E dos sentimentos, facultando-nos sentimentos mais desenvolvidos, porque há os sentimentos inferiores, os sentimentos do ego, como falamos, e os sentimentos mais amadurecidos. Naturalmente, que tudo isso conduzido pela razão. Lázaro não especifica a razão, mas estamos diante de um processo evolutivo em que, do instinto para o sentimento, há o desabrochar do discernimento da razão, através da qual o ser humano vai utilizar a razão para direcionar essas sensações, educá-la, transmutá-la, transformá-la, direcioná-las para sublimá-las em sentimentos superiores. É que vai dizer que o impulso primitivo gera e abre espaço para outras manifestações, o que levou o Espírito Emmanuel a dizer que as paixões não são destruídas, são transformadas. Na obra Vida e Sexo, no seu prefácio, o Espírito Emmanuel vai dizer: os instintos não são sufocados, porque no germe dos instintos, ali em síntese, estão as grandes potencialidades emocionais da criatura, a semelhança do gênio que já está em germe do feto. Da mesma forma que o ser bruto já possui dentro dele o futuro anjo, o futuro santo, a futura criatura sublimada. Essas colocações levam-nos a pensar que nas relações, nos relacionamentos, já que para o indivíduo ir desenvolvidos, ele tem que interagir. Pelo menos interagir com o meio, para depois, ou em concomitância, interagir com as criaturas ao seu redor. É que vale dizer que os relacionamentos também procedem de heranças anteriores, primárias,
quando nós desenvolvemos o vínculo ou a noção do vínculo, o conceito do vínculo. Se nós examinarmos, mesmo no mundo irracional, desde as partículas subatômicas, veremos a necessidade de interações, porque tudo no cosmos, tudo na natureza são trocas, são compartilhamentos, são interações, são, aspas, socializações, para me utilizar uma expressão da tecnologia e das redes sociais. Essas interações estão presentes nas moléculas, as interações moleculares, a atração e a repulsão, o que fez com que o velho Brocardo dissesse a respeito da atração das partículas atômicas, as cargas negativas e positivas que se atraem, estabelecendo a ideia que os opostos se atraem. A ideia de que os diferentes se vinculam para formar uma harmonia. Porque se todos nós, de alguma forma, apresentássemos a mesma forma de funcionar, nós estaríamos em um mundo e em um universo muito empobrecido, e a própria natureza não se sustentaria. Vejamos a orquestra. A orquestra é bela porque o raio de ação do violoncelista, que pega mais grave, não alcança os agudos do violino, e o violino não consegue alcançar os graves do violoncelo. Mas ambos não conseguem também alcançar, por exemplo, os instrumentos de percussão, que a semelhança também deles não conseguem alcançar o mesmo arco da viola, que está intermediário entre o violino e o violoncelo. Da mesma forma que o baixo consegue graves ainda mais acentuados. E assim por diante, para chegar nos instrumentos de sopro, o oboé alcança registros extraordinários, mas não tem a mesma suavidade e a mesma expressão muito típica do clarinete, que ao mesmo tempo é diferente da famosa melodia da flauta, e assim por diante. Então, a harmonia de uma orquestra está nessas diferenças que na complementaridade forma uma harmonia, um todo. Nos relacionamentos, nas interações, inclusive moleculares, nós vemos isso, em que as moléculas interagem de maneira diferente nas suas estruturas para alcançarem a harmonia. Lá Roycier dizia: nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma em a natureza. Vale dizer que se faz necessário interações o tempo todo, desde os insetos que vão na direção dos vegetais, naturalmente para estabelecerem relações entre reinos diferentes, e para, através do pólen, fomentar a vida vegetal e também a vida inseticida. Nós temos interações que vão se desenvolvendo, o que levou pensadores extraordinários a estabelecerem que a vida é um grande ecossistema, a semelhança de Capra e de outros, que estabelece a ideia de uma visão da vida como uma grande teia, que faz parte hoje do conceito básico das doutrinas holísticas, essa integração com o todo, que de alguma forma dá a ideia da necessidade dos nossos relacionamentos. O ser humano também é um universo que não apenas está interagindo do ponto de vista biológico, do ponto de vista emocional, na sua intimidade, mas também interage com outros universos, com outros organismos. E essas expressões procedem desde experiências animais, o instinto gregário nos animais. Esse instinto gregário que nós temos, que deve ter aparecido de uma maneira mais acentuada, pelo menos de uma maneira mais explícita, ostensiva, em alguns animais, que deu origem à expressão alma-grupo. Eu sei que a expressão é polêmica, não vamos entrar nessas considerações, mas essa expressão alma-grupo dá a ideia dessa noção de algumas espécies animais que reúnem-se em grupamentos, a semelhança do cardume de peixes, e assim por diante, que tem essa noção de grupamento, que alguns autores especulam a ideia de que a individualidade ainda está se formando. Por isso, o psiquismo animal ainda tem um senso mais coletivo do que individual. Razão pela qual há a ideia de que o princípio inteligente, o espírito, vai se individualizando até alcançar a fase humana, quando se
humaniza, se individualiza. É uma tese que tem uma série de polêmicas a favor e contrário, mas que dá uma ideia desse senso de algo a grupo, desses instintos que nós herdamos da necessidade de relacionamentos, de vinculações. Boécio, o notável pensador da Roma Antiga, costumava dizer que o ser humano necessita de interagir para sobreviver. E em épocas do passado, o ser humano desenvolveu a comunicação como um mecanismo de sobrevivência. A comunicação não é um capricho da espécie humana para apenas verbalizar aquilo que pensa de maneira oral ou de maneira escrita, mas é uma necessidade de sobrevivência. Desde as escritas primárias rupestres, os desenhos das cavernas, as escritas mais ancestrais, até a oralização, porque segundo os paleontólogos o homem escreveu antes de falar, até a oralização, a verbalização, para chegar hoje na nossa linguagem sofisticada, complexa, que temos uma riqueza vocabular, que dá naturalmente ideia daquilo que a gente pensa, vestindo em palavras o nosso pensamento e o nosso sentimento. Nós temos uma série de desenvolvimentos. A grande verdade é que a física quântica nos ajudou a perceber esse todo quando fala do paradigma holográfico. A ideia que o mundo, o universo e também o ser humano faz parte de um grande holograma. O conceito de holograma que tem a ver com essa teia de relações em que o todo possui as partes, mas em cada parte há também a informação do todo. O sistema holográfico que já havia sido previsto pelo filósofo pré-socrático Anaxágoras, que dizia justamente isso: no todo há o conjunto das partes, mas em cada parte há a síntese e a informação do todo. Então o holograma veio para nos dar uma ideia desse universo, do funcionamento do cosmos e o funcionamento de nós mesmos, da nossa mente, do nosso psiquismo. O holograma que veio contrapor ao fotograma, enquanto a fotografia capta aquele momento específico, e se a gente partir uma fotografia não conseguimos necessariamente ter o acesso a toda a imagem, enquanto o fotograma, o holograma ou a holografia, nós partimos um pedaço do holograma e temos uma ideia do todo, de uma maneira geral, que deu origem a uma série de elementos na tecnologia, principalmente na informática. Mas nós estamos diante do significado emocional das relações. O que eu quero dizer com toda essa expressão é que nos relacionamentos há uma necessidade emocional, de uma busca, e através do outro, dizem os psicólogos humanistas, eu também me percebo. Eu também me percebo através do outro, porque na interação com o outro, eu passo a perceber os meus limites a partir dos limites do outro, o que é extraordinário e vai naturalmente nos dar saúde. À medida que o ser humano se relaciona, porque é uma necessidade evolutiva, houve a necessidade de se relacionar desde épocas primárias, a princípio pela alimentação, porque senão morria de fome, depois pela segurança diante dos elementos da natureza, para mais tarde a busca de outras manifestações, o impulso sexual, a procriação, os impulsos para manter a vida, para dar origem mais tarde às necessidades emocionais das relações, em que o ser humano tem essa necessidade. À medida que ele se relaciona, ele evolui, ele cresce emocionalmente e ao mesmo tempo ele produz também crescimento no meio no qual ele está se relacionando. É uma relação dialética, é uma interação dialética, porque ele também sofre influência do meio que desempenha um papel educacional muito importante aonde ele está inserido, e isso só é possível através dos relacionamentos. Nelson Mandela, que ficou 27 anos preso, costumava dizer que na cadeia, muitas vezes anos em solitária, para não enlouquecer, ele conversava com outras pessoas, com pessoas imaginárias que ele elaborava na mente, ou fazia grandes discursos, como se estivesse diante de um público imenso, fazendo palestras a respeito do apartheid,
para que ele pudesse conservar a saúde psiquiátrica, para que ele não enlouquecesse, porque o ser humano que se isola, embrutece, estiola-se e perde o parâmetro mental para caminhar para a loucura. Um dos sintomas clássicos de psicose é o isolamento, em que o indivíduo se aliena no isolamento da interação social. E o psicótico tem, na própria interação, uma dificuldade muito grande de interagir, por causa dessas dificuldades e por causa de uma relação perturbada, de um senso de relacionamento perturbado. Então, os relacionamentos têm um sentido emocional para dar-nos prazer. Pesquisas neurocientíficas estabelecem que depois de uma conversa, de uma conversação, de um relacionamento saudável, o indivíduo produz endorfinas cerebrais, interleucinas e outros elementos que fazem parte das defesas imunológicas. Em uma célebre pesquisa nos Estados Unidos, na Scientific American, uma revista americana, em que as criaturas entravam em contato com pacientes com câncer, principalmente crianças com câncer, desenvolveram a compaixão de tal forma que produziram uma série de elementos que são essenciais à saúde do corpo. Então, a necessidade de interação social, emocional, interpessoal. Mas não apenas isso. Há um sentido ético para os relacionamentos. Porquanto, no relacionamento, eu passo a ter também os valores que eu vou desenvolvendo. À medida que eu for desenvolvendo as relações, eu também adquiro, eu desenvolvo noção do certo e errado. O discernimento ético, que eu somente consigo, também através da interação com os padrões que eu me dou conta, porque eu vou me dando conta, vou tomando consciência, à medida que eu vou assimilando aqueles padrões com os quais eu travo contato. Isso somente é possível nas relações. Do contrário, eu sozinho vou perdendo o senso ético, vou perdendo a noção do certo e do errado, e vou, como dissemos, me alienando. A origem dos relacionamentos está no instinto gregário, nesse instinto que está associado ao instinto de proteção da vida. O ser humano tem necessidade de se vincular para sobreviver, a princípio como manutenção da vida, como preservação da matéria, para mais tarde como necessidade emocional e como atendimento do próximo. Há 3 instintos básicos que predominam no ser humano, herança desse instinto de conservação da vida. O instinto do repouso, manter a vida, prolongá-la. O instinto de alimentação, fomentar a vida através da manutenção de energia, o estômago. E o instinto de reprodução, atender ao sexo e à procriação, que é fomentar a vida através da multiplicação da própria vida. Então, nós temos esses 3 instintos básicos que predominam, que são a herança dessas fases. E graças a esses instintos, nós vamos desenvolvendo, tese de Lázaro, sensações. Nessas sensações que vamos desenvolvendo, mais tarde abre esse espaço, mesmo que a busca seja exclusivamente pela sensação, muitas vezes o sentimento inconsciente faz parte da busca, que mais tarde desabrocha em sentimentos mais aprofundados. Por exemplo, só para exemplificar, não estou generalizando, mas há determinados relacionamentos que eram exclusivamente sexuais, exclusivamente do ficar, que está na moda. Aliás, nem está na moda do ficar. Hoje é ui! E outro também vai ui! Já foi. E para alguns, quando vão ficar, já ficou no mundo espiritual, porque é tão rápido que já desencarnou. Então, é essa a velocidade. Mas há relacionamentos sexuais que são exclusivamente sexuais, os relacionamentos. E no vínculo sensorial, muitas vezes se desperta, a princípio, apego, a princípio, dependências, vinculações apenas na área da sensação, para mais tarde até desabrochar o afeto, o sentido afetivo. E eu conheço, inclusive, casais que começaram um vínculo exclusivamente sensorial,
para mais tarde o afeto profundo, o amor, e mais tarde até dispensar o vínculo sexual. Obviamente que não estou generalizando, porque há relacionamentos esfadados ao fracasso, que começam com interesse exclusivamente material e permanecem com um interesse exclusivamente material. Mas é o desenvolvimento nas fases primárias da evolução. Mais tarde, em fases mais desenvolvidas, em que o raciocínio começa a desabrochar em insights, que a psicologia chama nível de consciência de sono com sonhos. Esses sonhos, que não são sonhos do sono, são sonhos emocionais, são vislumbres. Então o ser primitivo passa a ter ideias, intuições, mas são primárias ainda. Estamos na fase do mito, das superstições. Nós ainda temos herança nessa fase. Não superamos totalmente essa fase, pelo menos a maioria de nós. Ainda temos uma série de heranças. Um gato preto debaixo da escada é sinal de morte. Uma coruja cantando altas horas da noite é presságio de má sorte. Quantos de nós acreditamos nisso? Quantos de nós acreditamos que há uma influência dos astros e dos signos dos zodíacos em nosso destino? São, portanto, elementos de superstição que nós carregamos em nosso inconsciente, que nós temos em nosso inconsciente profundo. Então, faz parte dessas superstições que nós trazemos. E mesmo no movimento espírita, na área doutrinária do movimento espírita, nós temos essas manifestações. Ah, não, eu tomei uma queda, o obsessor que me empurrou, o espírito que me empurrou. Está caindo o cabelo, careca é o obsessor que está me deixando careca. Perdi o emprego, é o obsessor. Toma a dor na cabeça porque eu tomei uma facada do obsessor na cabeça. São coisas que não são fantasias. Não estamos negando a interferência dos espíritos em nossas vidas, que acontece muito mais do que nós imaginamos. Questão 459 de O Livro dos Espíritos. Mas não podemos chegar ao absurdo de achar que estamos sempre nas mãos de obsessores. Muitas vezes somos nós os obsessores de nós próprios, que fazemos a auto-obsessão, a consciência de culpa. Nós somos obsessores de nós próprios. O narcisismo, a autofascinação, o indivíduo é obsessor de si mesmo. Então, nós temos que deixar qual é o obsessor que perturbava Buda, que perturbava Martin Luther King Jr., que perturbava Gandhi. Qual é o obsessor que conseguia entrar no campo mental de Chico Xavier, de Francisco de Assis? O obsessor nenhum tinha acesso. Eles até tentavam, porque espíritos atrevidos e presunçosos tentavam, mas não tinha acesso ao campo íntimo deles, porque eles tinham uma conduta digna e saudável. Então tudo isso são mecanismos de superstição. Quer ver outra superstição terrível no movimento espírita? Nós encontramos alguém, é minha alma gêmea, e depois fica gemida, para depois se tornar em algema. Emmanuel estabelece a ideia das almas gêmeas, mas no sentido metafórico. E ele próprio tem uma nota, porque a Federação Espírita Brasileira chama ele da Merlida, me permite a expressão. Isso é, questiona o próprio médium Chico Xavier na obra O Consolador. Porque Kardec falava que não existe metades eternas. Um espírito que é criado pela metade pode encontrar sua outra metade. Até porque a gente quer encontrar uma metade nossa, mas ninguém quer ser metade do outro. Então, cada espírito é uma individualidade, já é um ser integral, não é metade que está buscando outra metade. É uma metáfora das metades eternas orientais, da Índia, do hinduísmo, do orientalismo em geral. Então Kardec já havia explicado isso, e Emmanuel fala de metades eternas. A Federação Espírita Brasileira chama ele, e ele tem que dar uma mensagem que é incluída na nota de rodapé no livro O Consolador, quando vai dizer: me desculpem pela confusão, mas eu insisto em colocar a expressão alma gêmea, porque por alma gêmea eu não quero me referir a metades eternas, porque o texto do codificador Allan Kardec é perfeito, e nós nos submetemos a ele. Apesar de ter que fazer essa nota de rodapé, nós sugerimos aos amigos da Federação Espírita Brasileira esclarecer, mas não queríamos dizer metades eternas, mas espíritos muito identificados que reencarnam várias vezes juntos, e não necessariamente como marido e mulher, porque o nosso romantismo já vai para esse campo. Não. Uma alma gêmea, na expressão de Emmanuel, são espíritos muito vinculados, que invertem de papéis. Até porque invertendo de papéis, o amor aumenta. Porque se eu vivencio esse mesmo sentimento, que é o amor só, é um sentimento, mas que é expresso, que é demonstrado,
em diferentes papéis da reencarnação. Porque o papel de marido, mulher, irmão, filho é da encarnação. Desencarnados, nós não temos esses papéis fixos. Já pensou? Nós tivemos 100 reencarnações, encontrar 100 esposas, e elas também, porque as mulheres também são filhas de Deus. Então imaginemos como é isso. Então é óbvio que aquele sentimento por aquele ser amado vai se desenvolvendo à medida que eu reencarno várias vezes com ele, mundo de papel de ambulação. Ele foi marido, ele foi esposa, depois vem filho, depois vem mãe, vem pai. E esse mesmo sentimento, vivenciado em várias ambulações, em várias vivências, tende a aumentar, tende a se desenvolver. É óbvio. Então, é essa a magia e a beleza da doutrina da reencarnação. Então, somos muito supersticiosos. Na doutrina espírita é uma coisa, nada é por acaso. É claro que nada é por acaso, porque todo efeito vem de uma causa. Mas eu encontro alguém e a pessoa está com a mesma meia que eu. Porque é um vínculo de reencarnação do passado. Porque se eu for querer achar coincidência, eu vou conseguir achar. Eu olho para a pessoa está com a mesma cor de camisa da minha. Isso já estava planejado no planejamento reencarnatório. São superstições. Nós encontramos isso nos textos kardecianos, nas obras sérias da doutrina espírita. Foi uma coincidência, mas não foi acaso, porque não há acaso. Há uma causa que gerou aquilo, mas não necessariamente que há um planejamento e uma vinculação. Então, diz o espírito Vitor Hugo, através de Divaldo Franco, que há na Terra encontros que são apenas encontros. A pessoa encontrou pela primeira vez e passa adiante. Não há um vínculo forte, e pode até se fazer um vínculo forte aqui na Terra, nessa encarnação. Porque aqueles vínculos profundos um dia foram de primeira vez. Há, no entanto, encontros, diz ele, que são reencontros. Os vínculos mais estabelecidos, mais fortificados. E há, diz Vitor Hugo, os reencontros que são desencontros. São situações perturbadoras que nós vamos explicar no próximo momento ainda. Mas o que queremos aqui objetivar, o que queremos aqui centralizar o nosso pensamento, o que queremos aqui focalizar a nossa atenção, é nesses relacionamentos que vão naturalmente despertar dessa fase mágica, supersticiosa para outra fase. Mas ainda temos as heranças primárias. Então se manifesta na fase da razão. Nós temos o raciocínio, mas temos as tendências instintivas através do mecanismo da posse. Porque no mecanismo da sobrevivência, lembremos, alimentação, sexo e sono. Eu preciso muitas vezes acumular coisas, alimento, acumular desejos ou situações de segurança para repousar, para dormir. Desenvolve no psiquismo, que mais tarde vai desembocar na razão, o sentimento e o sentido da posse. Ter como mecanismo de segurança. Possuir, e nós direcionamos isso nas relações também interpessoais. Ter as pessoas, controlar, dirigir, como se os sentimentos alheios das pessoas fossem mercadorias. Como se a amizade pudesse estar numa mesa de negociação, de troca. Como se nós pudéssemos comprar, adquirir a amizade, o afeto. Então, eu não estou criticando. É apenas uma fase do desenvolvimento, é evolutivo. E o que é que nós fazemos por causa desse amor? Já existe amor, mas é um amor que precisa ser educado, como dizia Chico Xavier no famoso Pinga-Fogo. O nosso amor precisa ser educado, precisa ser disciplinado para desenvolver-se, para ampliar, porque toda aptidão que se educa se desenvolve mais. Se eu tenho uma aptidão para tocar piano e eu treino música, eu estudo música, ela se desenvolve, ela amplia. O amor educado tende a aumentar, tende a se tornar mais maduro e menos infantil, menos caprichoso. Então, é essa a ideia, herança ancestral da construção do ego. A criança tem essa fase do ego, né? Por volta dos 3, 4 anos, quando ela acha que o mundo foi feito para ela, que os pais estão para servi-la. Então, o seu brinquedo, as suas coisas, é uma fase de desenvolvimento infantil natural, que faz referência a essa fase do desenvolvimento humano, em épocas primárias, onde o ser humano acha que o universo está aí para atendê-lo. Daí as guerras, os conflitos, eu tenho que predominar, eu tenho que dominar o mundo inteiro, invadir cidades. É uma herança que está no meio inconsciente. E o que é que nós fazemos na relação? Nós nos sentimos donos das pessoas. Nos sentimos proprietários dos outros. E isso gera, às vezes, repercussões muito graves.
Por exemplo, na relação mãe-filho, pai-filho, nós asfixiamos os filhos. Não deixamos os filhos viverem e eles não se desenvolvem. E não se tornam pessoas com autonomia, com liberdade de movimentos, com capacidade de discernir. Eu conheço uma pessoa, uma amiga minha, cuja mãe era diabética, é diabética. E eu já contei isso em outras palestras. A mãe era uma chantagista emocional de primeiro grau. Se trabalhasse o Estado Islâmico, ia ser detetive profissional do Estado Islâmico. Porque era de uma astúcia, chantageava a filha, que a filha ficava perturbada com consciência de culpa. A filha queria sair. Uma jovem de 20 e poucos, 30 anos, queria sair, queria ter as suas experiências, e a mãe perturbava de tal forma, enclausurava, gerava sentimento de culpa. Era diabética, é diabética, e a perturbava, dizendo: deixa aqui, eu vou morrer mesmo. Deixa aqui. E comia açúcar na frente da filha para perturbá-la. Mamãe, não come açúcar. Como? Essa minha amiga levou a um médico, que eu também conheço, que é um grande, não é apenas um endocrinologista, mas é um grande psicólogo. Então ele tem um tato fantástico. E depois da filha, no final da consulta, a filha entrou, e depois da filha verbalizar a situação, porque a filha acabou abrindo o jogo e falando: mamãe come açúcar, eu digo para ela, ela disse que quer morrer logo para se ver livre, para que eu me veja livre dela. E o médico disse assim: quantos anos a senhora tem? 75 anos. Já viveu muito. Não, minha senhora, pode morrer já. Deixa ela comer o açúcar dela. Que diferença faz ela viver 15 dias para 15 anos? É melhor que morre feliz, morre adoçada. Coma seus açúcares, minha senhora. Saia daqui e vá agora para uma bomboniere, para uma loja dessa de torta, e coma um açúcar. E espere a ambulância chegar para levar o cadáver. Faça! Vivencie, já viveu demais. Tem gente que nem é diabética e não vive até nessa idade. Coma seus açúcares, não perturbe a sua mãe. Deixa ela comer o açúcar. Ela deve morrer feliz, adoçada. A partir desse dia, a velha nunca mais chegava perto do açucareiro. Quando dava qualquer coisa: tem açúcar? Ele falou: mas a senhora acha que eu vou dar açúcar para a senhora? Não, porque o médico disse que se eu comer açúcar, eu morro dentro de 15 dias. Está com quase 90. Então são amores doentes, que não se sentem felizes e não quer o outro, não quer que o outro seja feliz também, que o outro se realize. Ela não se realizou e projeta a sua frustração na filha, que exige da filha não se realizar também. São amores, portanto, doentes, que nós precisamos canalizar. Quantas consequências negativas para o amor doente? Por exemplo, uma mãe com um filho do sexo masculino castra, perturba, quer manipular, quer controlar, e o filho mais tarde vai ser um mau marido, vai ser um mau pai, porque se a esposa é flexível, ele não sabe lidar com a esposa e fica perturbado. Se a esposa é muito controladora, é a mãe dele de novo. Então vejam como o nosso amor doente gera repercussões lamentáveis, gerando um filho ou uma filha que tem dois caminhos no nosso amor doente. De um lado, a rejeição, a indiferença, que gera um filho rejeitado, complexado, um filho que se melindra com muita facilidade, porque aquele trauma da rejeição fica, e qualquer coisa que faz lembrar a rejeição, o indivíduo reage de maneira melindrada, se sente rejeitado, porque é a reprodução da rejeição que viveu da mãe, a rejeição que viveu do pai. Então qualquer coisa, a pessoa passa e olhou para o lado antes de olhar para ele, olha aí, já ligou de mim. Herança, às vezes, desses relacionamentos lá, em que a pessoa se sente profundamente rejeitada e canaliza essa rejeição da mãe e do pai, das figuras parentais, para o resto do mundo. Então qualquer coisa interpreta como uma rejeição anterior. Então a pessoa complexada, uma pessoa que muitas vezes é difícil de convivência, difícil de lidar com, porque é a pessoa que a gente tem que ficar pisando em ovos. Porque qualquer coisa que a gente faz, a pessoa se acha rejeitada. Então é a pessoa que normalmente nós toleramos, mas não nos sentimos agradáveis com ela. Por outro lado, temos as mães que asfixiam, que querem respirar pelos filhos, que querem dominar de tal forma, e o filho se torna um amamãezado, para utilizar de uma expressão popular. É um filho que, com 15 anos, tem uma mentalidade de 9. É um indivíduo que chega na fase adulta e ainda tem um comportamento adolescente. Então, essas são expressões do nosso amor
distorcido, do nosso amor doente, do nosso relacionamento perturbado. Quantas perturbações em nosso relacionamento? Na amizade, nós queremos controlar até o amigo. Se o amigo falar com outra pessoa antes de nós, a amizade já fragiliza. Nós já diminuímos a intensidade do afeto. Que amizade é essa? Que não resiste a nós gostarmos do outro. Se o amigo é amigo, ele gosta do outro. Se ele está se divertindo com outra pessoa, a gente fica feliz por isso. Mas a nossa pequenez é tão grande que somente pode ser feliz comigo, mesmo na área da amizade. Então isso tem herança no lado da posse. Levar para o lado pessoal. Na área fraternal, social, a gente leva tanta coisa para o lado pessoal. Qualquer coisa que a gente fala, a pessoa acha que é com ela. Meus amigos, me permitam dizer, de nossa experiência, nós fazemos palestra daqui para lá, e eu tenho encontrado cada tipo humano. Nós fazemos uma palestra, ou um seminário como esse, acaba, eu já recebi pessoas que vieram me agredir. Porque me disseram, você queria me dar uma alfinetada indireta. Eu disse, eu não vivo em função de você. E o que é pasme, o que é pior, às vezes eu estou em locais que eu nem conheço a pessoa. E a pessoa depois olha, você falou aquilo para mim. Eu vi, eu senti. Eu estou conhecendo você agora, como é que eu falei para você? É agora que eu estou conhecendo você. Agora você me fala para mim, para a próxima palestra eu dar uma indireta. Veja se eu vou ficar querendo intencionalmente dar indireta em alguém. Então, essa é uma questão muito perturbadora. É o nosso ego, levar as coisas para o lado pessoal. Foi comigo. Uma pessoa, certa vez, queria bater boca comigo. Porque disse, não, minha amiga, assim, não. Eu disse, minha amiga, eu só falei e fiz referências aos livros doutrinários. Brigue com o Espírito Humberto de Campos, com Emmanuel, porque você tem eles. Não brigue comigo, não. Então, é uma ideia muito distorcida, muito equivocada. E é muito comum. Essa palestra de hoje foi toda para mim. Eu costumo dizer, deixa um pouquinho para o outro. Deixa uma partezinha para o outro, o resto para o outro. Então, é essa ideia de nós levarmos as coisas para o lado pessoal. Controlar. Há pessoas que controlam. Eu tenho amigos que são teleguiados pelas trevas. Então, eu faço uma palestra dessa natureza. É óbvio que tem erros de português, erros de concordância verbal, erros de expressão fraseológica da língua portuguesa, porque eu falo muito mal a língua portuguesa. E depois de uma palestra como essa, a pessoa chega para mim e começa a dizer, olha, mas naquela frase, você disse isso, naquela frase, só tem o olho negativo para o defeito. É óbvio que o defeito ressalta que a gente deve criticar, porque um amigo que critica nos ajuda a evoluir. Mas há pessoas que na verdade têm um prazer de criticar, não são amigos, são competidores. São pessoas que querem competir. E que muitas vezes têm sentimentos mal resolvidos de inveja, de despeito. Então diz, muito bem, é mesmo, muitos erros, etc. E a pessoa nem percebeu na essência do tema. Ficou preocupado com o erro de português, com uma data lá que às vezes eu me equivoquei. Eu me lembro que depois de uma palestra, que foi uma manhã inteira como essa, um senhor chegou e disse assim, mas o Woodstock, você citou o festival de Woodstock, e não foi na época do hippieísmo, essa quantidade de horas não. E nessa cidade, e ele começou a falar de detalhes de Woodstock, que eu nem era nascido aqui para nós, e começou a falar, ele disse, bem, e começou a fazer uma tese. E ele disse, mas você percebeu tal, porque era só um exemplo que eu estava citando, a essência do tema não se perdia, não comprometia o ensinamento moral na temática. Ele nem percebeu, ele ficou preso apenas na tese de Woodstock, para me corrigir o prazer do ego. Nas nossas relações a gente tem isso. A gente às vezes usa um amigo para querer descarregar nele as nossas paixões, para querer corrigir, para querer sobrepujar, para querer dominar. Então é interessante. Tem gente que inclusive tem a ideia de me controlar na palestra. Olha, eu estava controlando o tempo que você estava na palestra. Mas louvado seja Deus, coitado, vai morrer de fato. Porque se controlar todo palestrante fala muito, é prolixo, às vezes passa do tempo, vai desencarnar, coitadinho. Então, é essa a ideia. Até nas redes sociais, a gente coloca uma frase, aí a pessoa entra no privado, nas redes sociais em geral. Eu não tenho as redes sociais na maioria, mas o WhatsApp. Aí a pessoa entra e diz assim, aquilo que você falou, quer me controlar, diz, louvado seja Deus. Então, é uma tendência nossa de querer controlar o que o outro fala. São perturbações do nosso ego. São desvios de conduta e insegurança emocional. A gente acha que a gente precisa controlar o outro para que a gente tenha o outro. Ninguém
As pessoas ficam conosco se quiser, se relacionam conosco se quiser. E se não quiser, vai adiante. Porque para mim, parece-me muito deprimente eu estar com alguém, prendendo a pessoa, retendo a pessoa, sabendo que a pessoa não quer estar comigo. E que a alma dela está em outro lugar. É querer ficar com o cadáver, porque eu só estou com o corpo. Que a alma dela está em outro lugar. Então é algo muito perturbador. Então o amor verdadeiro liberta. Nós vamos falar isso no próximo módulo, no próximo momento. Então nós temos essas posses. A posse também da aparência. Nós às vezes temos tanta posse da nossa persona, do quem nós somos, a política e a filosofia do Brasil. Você sabe com quem está falando? Esse apego da posse, da aparência, faz com que a gente projete, porque a gente não se conhece. A gente conhece a nossa persona. Se eu perguntar aqui, quem é você? Ah, eu sou profissional de tal área. Isso não é você. Isso é a função que você exerce. Ah, eu sou mãe de fulano de tal. Então perdeu a identidade. É mãe de fulano. Ou é pai de Beltrano. Ou é marido de Cicrano. Então, são funções não do ser, mas do estar. Quem somos nós? É a grande questão que ninguém vai responder por nós. Somos nós que deveríamos fazer essa ideia. Como nós não nos conhecemos, conhecemos apenas a aparência, a persona, projetamos essa persona nos outros, nos relacionamentos. Então a gente não consegue ser aquilo, mas a gente exige que o outro seja. Tem que ser aquilo que nem eu consigo ser. E eu me decepciono quando a pessoa não é aquilo que eu acho que ela deveria ser. Que na verdade é o desejo do ego de que a pessoa seja aquilo que eu quero ser e que nem eu sou ainda. Ou aquilo que me agrada aos meus caprichos. A posse da aparência que gera a projeção da persona em outras pessoas. Então, nós projetamos até no ambiente. A depender do ambiente, a gente fica feliz. Se o ambiente está todo mundo feliz, a gente fica feliz também. Se o ambiente está todo mundo triste, a gente também chora mais do que todo mundo. Então a gente fragmentou a nossa personalidade. Houve uma fragmentação do nosso emocional. Então a gente é suscetível ao meio. A gente é refém do meio e das pessoas. O que levou Joana de Ângeles a cunhar a expressão pessoa-espelho. Na obra Amor Imbatível Amor, pessoa-espelho é aquela pessoa que está sempre espelhando o que o outro quer, para agradar o outro, para gerar naturalmente satisfação do outro. Então, eu acho, porque é tudo fantasia, né? Eu acho que agrada ao outro essa forma de ser. Então, aquilo que eu imagino que agrada ao outro, eu vou ser para agradar ao outro. Só que cada pessoa se agrada de alguma forma. Então, a gente tem que usar várias máscaras. Uma hora a gente se perde no meio de tanta máscara. Então, imaginemos que é a situação, pelo desejo de ser pessoa espelho, por conta de uma carência emocional, de não se descobrir, de não se conhecer de maneira profunda e ficar condicionado ao outro. A pessoa espelho é aquela pessoa que se veste, alguém diz assim: ah, eu não gostei, tá ruim. A pessoa é mesmo, tá feio. Então a pessoa é suscetível à opinião alheia. Certa vez eu estava em um local e fui fazer uma palestra com a roupa de desencarnar e desencarnado. Eu estava me achando o novo Douglas Fairbank Jr. Então, uma pessoa disse assim: mas essa cor amarela, você já tem cor amarela? Olha que coisa. Você já é amarelo, então fica tom sobre tom. Eu não gosto de você nessa coisa, mas eu adorei. Ah, mas eu não gosto. Mas eu não visto para agradar você. Eu visto para me sentir bem, não para agradar você. A pessoa ficou magoada. Eu disse: ah, não se preocupe não. Toda vez que você for me encontrar, você me dá de graça, eu aceito. De graça eu aceito roupa, que eu visto a roupa que você quer usar. Para que eu possa refletir as suas paixões. Pessoa espelho. Ela queria que eu fosse espelho das paixões dela. Então, nós temos muito isso. A felicidade condicional. Eu sou feliz nos relacionamentos, quando os relacionamentos me agradam. Mas quando o relacionamento me desagrada, quando a pessoa já não tem a mesma postura, já diminui um pouco o ardor do meu afeto, da minha paixão, da minha afetividade. E eu vivo em função das opiniões alheias. Eu já contei aqui, em outra oportunidade, um homem que queria construir uma casa. É narrado por Joana de Ângeles. Ele ia construir a casa, e quando a casa estava quase pronta, ele chamava um amigo. O amigo entrava, olhava e dizia: olha, a sua casa está fantástica, mas esse banheiro aqui, em frente à cozinha, já não estava na moda das casas de antigamente. Agora o banheiro fica no fundo da casa, para a pessoa, quando for lavar, não ficar constrangida. Mas é mesmo. Chamou o engenheiro vai ter que quebrar tudo, pelo amor de Deus, tem que refazer a planta. Pô, refaça, eu não estou pagando? Refaça. Fez tudo. Quando a casa estava quase pronta, chamou outro amigo. O amigo disse: que mansão formidável. Mas essa escada aqui no meio não aproveita, não otimiza os espaços.
Você deveria afastar um pouco essas escadas, afinal as mulheres também de saia, de roupa, subir aqui, é uma coisa. Então, ele realmente chamou o engenheiro, destruiu, quebrou, refez. E ele chamou de, que fantástico, mas aqui deveria ter uma suíte. Você suspende mais uma parede, faz um banheiro, etc. Pode utilizar, isso é verdade. E foi. Quando a casa acabou, estava um monstro. Não conseguia nem ser habitada. Ele, como era um homem muito rico, era supersticioso, comprou um outro terreno, chamou o mesmo engenheiro e disse: eu quero a casa assim. E quando a casa estava quase pronta, um dos amigos passando, disse: ah, é sua casa? Que fantástico! Agora essa porta. Ele disse: essa porta não, a casa de vocês é aquela. A minha vai ser assim que eu quero. Então, é claro que nós estamos dizendo para a pessoa não ouvir a opinião do outro, para a pessoa não escutar o que o outro tem a dizer, mas não ficar submetido a isso. Analisar, porque até alguns decoradores que se irritam se o dono da casa quiser dar alguma sugestão na decoração da sua casa. Um grande decorador amigo meu disse: olha, eu sou decorador, mas não deixe que o decorador tome conta de toda a casa, não. Coloque um toque seu, um toque do proprietário, para dar um aspecto também seu, porque senão fica uma casa de outra pessoa, da paixão de outra pessoa. Então, essa é uma questão muito interessante. Já contei também alguns a história de uma bailarina, ou melhor, uma bailarina jovem, russa, que tinha um sonho de ser bailarina do Teatro Bolshoi. E quando fez os 18 anos, ela foi para o grande exame, 16 anos, para o grande exame, diante de um mestre e de um corpo de jurados. E ela dançou. Ela vai dizer mais tarde, porque é um caso real: eu dancei com todas as veras do meu sentimento. Perdi praticamente a noção do tempo e do espaço e dancei como nunca antes dancei. Dancei de maneira emocionada. E quando acabou, os jurados registraram, anotaram alguma coisa. E um deles, que é o jurado mais conhecido, o senhor David Doft, olhou para mim, era o maestro, o diretor master do Teatro Bolshoi na época, olhou para mim de cima a baixo e disse: você não tem condição de ser bailarina. Não tem a mínima condição, a mínima capacidade. Você não tem traquejo, não tem habilidade. O seu corpo, a sua estrutura corporal também não ajuda, porque as bailarinas também têm que ter uma estrutura corporal específica. Então eu sugeriria você fazer outra coisa. Ela disse que nunca mais vai esquecer aquelas palavras. Voltou à sua cidade, na Rússia, em lágrimas que não acabavam mais. Resolveu parar de dançar um tempo. Depois de algum tempo voltou a dançar, se tornou uma professora de balé, uma famosa professora de balé, se tornou uma bem-sucedida, aliás, na vida, uma profissional bem-sucedida, mas ficou com aquela angústia, com aquela frustração de não poder ser incorporada ao Teatro Bolshoi como bailarina profissional, como bailarina que brilharia no mundo. E um dia, levando as suas meninas para um exame desse, ela encontra o mesmo diretor, master, já em idade avançada, já era um octogenário. Ela se aproximou dele e começou a entabular dela: você se lembra de mim? Você destruiu a minha vida. Eu estou aqui com as minhas alunas. E quando eu vejo o Senhor no corpo de jurados, eu já tremo nas bases. Porque o Senhor destruiu as minhas esperanças. Eu nunca mais esqueci do Senhor, daquilo que o Senhor me disse. Daquilo que o Senhor me disse. E ele disse: minha filha, o que é que eu disse mesmo? O Senhor me disse que eu não tinha condição de ser bailarina. Ele olhou para ela e disse: minha filha, eu digo isso para todas. Ela disse, em lágrimas, começou a chorar. Então quer dizer que eu tinha condição de ser bailarina? Ele disse: não tinha não. Não tinha não. Ele disse: mas como não tinha? Se você parou o seu sonho e renunciou àquilo que você desejava por causa da opinião de uma pessoa, é porque você não tinha condição de ser bailarina mesmo, não tinha capacidade. Então que lição? Que lição de reflexão. Quantos de nós ouvimos uma coisa, tiramos uma fotografia, como dissemos em outra palestra, tiramos uma foto e ficamos guardando aquela foto para sempre daquilo que disseram de nós. Na psicologia costuma dizer há um trauma, mas hoje os psicólogos contemporâneos têm dito muito bem: falaram isso de você, disseram isso de você, você traz as marcas, mas o que é que você faz disso que falaram disso de você? Porque muito bem, meu pai foi violento comigo, minha mãe foi uma mãe ausente, negligente, foram indivíduos que me violentaram emocionalmente, mas o que é que eu faço disso agora? Eu fico cultivando essas fotografias? Ou eu reajo de maneira diferente? Eu lido de uma maneira diferente? Porque é muito cômodo também eu ficar cultivando aquelas impressões e aqueles padrões para não realizar a grande transformação. E aquilo que a dor quer me ensinar.
aquilo que o sofrimento quis me ensinar na minha história de vida. Então, nós temos isso. Quer ver outra coisa nos relacionamentos que é muito comum? O amor ao próprio ego. Às vezes, meus amigos, mesmo já despertando a virtude, os sentimentos elevados, os sentimentos de fraternidade, nós temos as tintas do ego, do amor a nós próprios. Então eu costumo ouvir: eu gosto tanto daquela pessoa porque ela é igualzinha a mim. Ou eu gosto tanto de fulano porque ele gosta das mesmas coisas que eu. Você gosta dele ou gosta de você mesmo? Refletindo nele. Então, quando a pessoa já não gosta tanto das coisas que eu gosto, eu já não gosto mais. Então, que afeto é esse? Que relacionamento é esse? Então, nós estamos, diz Emmanuel, nós somos narcisos até no sentimento de bondade. Nós temos ainda o narcisismo no sentimento. Nós queremos fazer o bem, mas queremos fazer o bem para ganhar algum prazer daquilo. Já é o bem, melhor do que não fazer nada. Já é um indício de progresso. Mas ainda não é o amor incondicional, não é a autodoação. Então, eu preciso ajudar as pessoas, mas eu preciso ajudar e continuar mantendo as pessoas naquela dependência. Porque o que vai ser de mim se as pessoas se libertarem? Se as pessoas não precisarem mais da minha ajuda? Os meus pobres, então eu tenho que manter a pessoa na miséria para ajudar e para a pessoa ser grata a mim, porque eu preciso daquela gratidão, e eu mantenho aquela pessoa naquela gratidão, porque eu preciso disso. É claro que já existe sentimento de bondade. Não quero aqui dizer, que fique claro, não quero dizer que a sopa que alimenta, que a cesta básica que se dá, que o medicamento que oferece não sejam bênçãos e não sejam luzes. Mas é necessário também tentar libertar. O Evangelho fala: dá esmola, mas tentar converter a esmola em salários. Ou seja, libertar a pessoa, para que a pessoa precise de nós. Na área filosófica, doutrinária da educação também. Eu sou palestrante, eu preciso instruir, mas eu nunca ensino tudo para as pessoas, porque eu quero manter as pessoas na ignorância. Porque se eu libertar as pessoas com as luzes do conhecimento, o que será de mim? Eu não vou precisar mais fazer palestra. Então eu vou perder meu palco, minha tribuna. Então aí a gente vê pessoas dependentes de gurus, de mestres, entre aspas, de orientadores que mantêm ela sempre na ignorância, porque não passam o conhecimento integral para manter aquela dependência. Então é o amor também ao nosso próprio ego. É o amor a essas situações embaraçosas. Materializamos a caridade. Repitamos, não é que eu posso. Eu tenho uma amiga que diz: meus pobres. Porque meus pobres, ela já até adquiriu direito de propriedade. E certa vez ela diz: olha, eu tenho um quarto, ela é uma mulher muito rica, eu tenho só um quarto só de roupas minhas. E tem roupas lá de 5 anos guardadas. Eu decidi agora dar para os meus pobres. O que você acha? 5 anos depois já é uma grande coisa. Vai chegar um pouquinho atrás. Que bom que você já está fazendo isso. Porque tem gente que nem isso. Vai guardar para quando morrer, aí doa. Ou quando morrer, doa para os familiares de mais perto. Então, quando há muita gente necessitada, eu tenho um outro amigo que ele tem uma farmácia em casa. Ele vive em função de amostra grátis. Então ele tem uma farmácia em casa. O banheiro dele parece uma verdadeira farmácia e uma loja de cosméticos. Para quando ele precisar. E ele só, quando precisar, eu vou ter. Aí tem uma doença diferente, que não tem o remédio, porque o médico vai passar justamente o remédio que ele não tem em casa. Enquanto os remédios estão ali, e quanta gente necessitada precisando. Quanta gente carente morrendo pela falta daquele remédio, daquela necessidade. Então, nós temos que ter esse bom senso da fraternidade. Que tipo de relações nós estamos desenvolvendo? Quer dizer, eu preciso do pobre, do necessitado para me salvar? Eu preciso da miséria do outro para me iluminar? Então, é necessário, portanto, esses atavismos serem superados através de uma postura mais consentânea com a realidade. Então, eu também dou, eu também ofereço, eu também me disponibilizo. Aquele remédio ali, aquela amostra grátis que vai vencer a validade, se não for um remédio falsificado, eu vou naturalmente oferecer, eu vou disponibilizar aquele que necessita, que tem um quadro daquela ordem. Porque às vezes eu nem vou precisar, morre no coração, nem precisa do remédio, morre de infarto. Então, é essa a ideia. Os relacionamentos são muito complexos. Desde a vida intrauterina, o feto em desenvolvimento interage com a mãe. E às vezes o psiquismo infantil já registra os desejos maternos. Daí os traumas do nascimento. O bebê nasce e tem um trauma. Porque desde o trauma do psiquismo da mãe, esperar uma coisa e ser outra, por exemplo, a mãe que desejou muito um filho,
e veio uma filha, um filho do sexo feminino. Às vezes o psiquismo fetal registra aquilo, e às vezes tem uma consequência que os psicanalistas dizem que necessitará mais tarde de uma terapêutica de longos anos, para diluir aquele trauma na vida intrauterina, o trauma do nascimento, o trauma do local aconchegante e o bebê jogado para fora, e o mundo hostil. Às vezes porque a mãe tinha um medo que descarregou na criança em desenvolvimento, e esse medo da gravidez, esse medo da gestação, mais tarde vai desembocar no futuro ser humano após o nascimento. Então tudo isso nós temos nessas experiências. Já estamos acabando, mas para concluir, gostaríamos de adentrar um pouco no conceito, ou melhor, do universo que iremos desenvolver mais no próximo tema, no próximo módulo, que é a respeito dos relacionamentos conjugais. Na área conjugal, aliás, a expressão conjugal já é pejorativa. Conjugal vem de jugo com, né? Com, compartilhado, e jugo, que é fardo pesado. Já está dizendo que a relação conjugal é uma provação. Então, os relacionamentos conjugais, que é uma área também de muito desafio, e que quase sempre, nessa área, o mecanismo da posse se expressa através das manifestações da sexualidade, do sexo em desalinho, do sexo mal direcionado, ou das diferenças de modo de funcionar na área da sexualidade. Inclusive em função de preconceitos sociais, de estereótipos, de estigmas. Convencionou-se, por exemplo, que a mulher não deve vivenciar emoções na intimidade, no tálamo conjugal, porque senão seria vista como depravada. E o homem é aquele biótipo do animal faminto e com sede de libido que deve ser saciado, e a postura da mulher deve ser uma postura passiva e imóvel, o que gerou convencionalmente uma série de castrações emocionais que Sigmund Freud examinou e estudou muito. Então essa ideia de, mas o que vão pensar de mim? Que você é uma criatura normal, é uma pessoa que tem emoções, que tem sentimentos, e que deve externar também aquilo que sente. Se a relação sexual é uma relação íntima, então que nós façamos desse relacionamento íntimo um relacionamento realmente íntimo. Me perdoe a redundância. Mas que a intimidade seja íntima, para que o casal também encontre plenitude na busca do intercâmbio com amor, com afeto. Então, na relação conjugal há também uma experiência do papel conjugal, que o amor também se expressa através das manifestações da sexualidade. Convencionou-se, por exemplo, que a mulher deve se castrar, deve sufocar os seus sentimentos, não deve externar aquilo que sente, não deve vivenciar emoções. E quantas vezes a mulher tem o desejo de ser mãe, de engravidar, e por não desejar e não externar as emoções do prazer sexual, do desejo que ela sente, porque é uma criatura humana normal, como o homem é, e nessa castração de externar, ela não vivencia o ciclo da ovulação, e muitas vezes tem dificuldade na gravidez, no desejo de conceber, por causa de uma castração psicológica. Veja como nós, em função da ignorância em relação à sexualidade, também nos atormentamos, em que a mulher é vista como um objeto de prazer, ou como depravada, se por acaso demonstrar que sente. Convenhamos, no entanto, que estamos falando de uma maneira geral, sem lugar para as aberrações sexuais, que é um outro capítulo de excessos e de posturas libertinas. Mas daí nós vemos, por exemplo, as castrações ao longo da história, religiosas que achatavam o busto e a estrutura física para parecerem quadrangulares. Pessoas que aplicavam silícios em si mesmas para dominar, aspas, o desejo da carne. Então tudo isso são expressões de violência em relação a si mesmo. Mas, repitamos, não estamos aqui apelando para o lado dos excessos, das posturas libertinas, das posturas promíscuas, que aí já é também uma disfunção da área da libido. A extravagância na área sexual. Convencionou-se, por exemplo, estabelecer, e no passado havia a expressão do homem raio-x. O homem que a mulher passava, e ele olhava e despia com o olho. Tinha um olhar de raio-x, né? Penetrava até o perispírito com o olhar. Mas hoje não precisa, porque esse é um mecanismo
naturalmente vulgar, bem se vê, mas é o mecanismo da fantasia, da elaboração, que faz parte também da estrutura da criatura, que a mulher também tem, de corpo animal, das fantasias, das idealizações. Mas hoje não precisa mais da fantasia, porque já está despida na praia, está despida na internet, já está em situação lá. Por consequência, o indivíduo perdeu, às vezes, o mecanismo e o impulso do prazer, experimentando disfunções na área do sexo, inclusive por causa da falta de elementos para fantasiar, para imaginar, porque já está exposto. Não há nada mais afrontoso e mais agressivo do que a nudez explícita. Daí os animais, a natureza dotou os animais de pelos, de pelagem, e o ser humano de vestimentas, para dar harmonia. Recentemente houve um evento aqui na Bahia, né? Em uma universidade pública conhecida de sexualidade, em que todas as pessoas estavam despidas para falar de sexualidade. Ora bem, e no passado havia isso também, né? Na década de 60, alguns psicólogos diziam: fique nu em casa para colocar para fora as impressões. Eu queria ver que se fosse em Moscou, 32 graus abaixo de zero. Queria ver se alguém ficava assim. Ou alguém tinha aula em universidade pública despido, que é o contrassenso, é o retorno à experiência in natura animal primitivo, quanta ignorância acerca do sexo, da sexualidade, que é um mecanismo divino que a divindade nos propiciou. E aí a humanidade colocou inclusive coisas equivocadas, exageradas, por causa da função sexual, em função de uma função sexual exacerbada. Inclusive tem gênese, diz André Luiz, espírito, tem gênese em posturas ditatoriais e totalitárias. Por exemplo, percebe-se hoje que por detrás de uma série de conflitos, de guerra e de situações calamitosas, há as paixões sexuais. Nós temos na história a rainha de Sabá, que atormentou e seduziu tanto Salomão, o rei, que tinha um harém de 300 concubinas, mas que se encantou por ela, que tinha seduções e um apetite sexual muito especial, para gerar naturalmente as degradações. Na Bíblia nós temos Ruth, atormentadora, sedutora e profundamente promíscua, profundamente desviada da sua função sexual. Temos Sansão e Dalila em um mecanismo de prazer simbolizado no cabelo como sendo instrumento de sedução. Cleópatra, a rainha do Egito, que seduziu os dois homens mais poderosos da sua época em função dos apetites sexuais. Temos Cláudio e Messalina. Inclusive o nome, a expressão Messalina deu origem ao sinônimo de prostituta, de meretriz, porque um dia eles combinaram: você vai ter os 10 homens mais vigorosos e mais atraentes do palácio de Roma, e eu terei uma noite de prazer com as 10 mulheres, e depois a gente conversa como é que foi. E conta a tradição que depois de toda uma noite de orgia, ele acordou cedo, foi até o seu quarto e tentou acordá-la, e ela acordá-la ainda naquele cansaço. Ele olhou para ela e disse: e então, satisfeita? Ela disse: não, cansada. Joana de Ângeles, examinando esse trecho, vai dizer: por isso que o sexo sem afetividade é como beber água da praia, porque salgada, quanto mais bebe, mais sede tem. Então, nós temos essa expressão. Mas quando falamos do sexo, Hitler, que alguns biógrafos dizem que se casou com Eva Braun para mascarar uma masculinidade, uma sexualidade que não tinha. Então, vemos por detrás de uma série de destruições em massa a disfunção do sexo, uma perturbação na área do sexo. Porque a criatura encarnada, portanto tendo um cérebro e um corpo, não vive sem prazer. Mas esse prazer não precisa ser apenas um prazer sensorial, o prazer cultural, o prazer de uma boa música, o prazer estético, o prazer de uma boa palavra, de um elogio. Falávamos isso, né? Por que não elogiar a pessoa? Até para preparar a pessoa para o lado ruim. A crítica, a gente até fala do lado bom, para depois abrir espaço para o lado negativo. Dizer às criaturas amadas: eu amo você, eu te amo. Se é na área mais afastada, eu gosto muito de você, você é importante para mim. Na área fraternal, na área social. E até em vínculo, se eu não tivesse compromisso, você seria a pessoa com a qual eu talvez me envolveria. Porque há também experiências dessa ordem. E até uma pessoa celibatária, ou uma pessoa viúva, ou uma pessoa solteira, também tem expressões da afetividade e da sexualidade, porque a sexualidade é abrangente. O sexo é a manifestação específica do sexo. Então a pessoa, por exemplo, viúva, solteira, celibatária, às vezes que experimenta uma grande carência, tem o direito de fantasiar. E até ter imagens do erotismo, desde que essas imagens não sejam muito vulgares, para não sintonizarmos com experiências
negativas. Daí porque a pessoa que vive em regime de castidade, muitas vezes nos estados de sono, nos estados oníricos, tem os chamados sonhos freudianos, os sonhos de natureza erótica, em que libera os excessos de energia para manter o equilíbrio e evitar a loucura. Então são expressões que a psicologia, a psiquiatria e a neurologia explicam muito bem. Diante de tudo isso, a solução está no amor, no afeto, conforme Jesus estabeleceu. O afeto que inclui e que não exclui. O afeto que quer ver o bem do outro. O afeto que não censura. O afeto que não exprobra a conduta alheia e que estimula o outro para ser feliz, para crescer, para se desenvolver. Nós vamos agora dar uma breve pausa de 10 minutos apenas para quem quer ir para o banheiro, quem quer relaxar, quem quer tomar um ar, quem quer acordar, quem está cochilando, para voltarmos logo mais.